A doutrina da descida de Cristo ao inferno, ou mais precisamente a mansão dos mortos, Hades em grego, Sheol em hebraico, permanece como um dos artigos mais profundos e enigmaticamente ricos da fé cristã, sucintamente afirmado no Credo dos Apóstolos. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Esta breve cláusula abre um portal para o mistério insondável do Sábado Santo, o período silencioso entre a consumação do sacrifício na cruz e o triunfo explosivo da ressurreição. O que realmente ocorreu nesse intervalo cósmico? Para onde a alma divino-humana de Cristo viajou enquanto seu corpo repousava, frio e inerte, na tumba selada? As Escrituras Sagradas oferecem vislumbres sugestivos, mas não um relato exaustivo. Passagens como 1 Pedro 3, 19 a 20 falam de Cristo pregando aos espíritos em prisão, aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. Uma referência que gerou séculos de debate teológico sobre a natureza e o alcance dessa pregação. Efésios 4:9, por sua vez, menciona que ele primeiro desceu às partes mais baixas da terra. Uma frase interpretada tanto como referência à sua encarnação e sepultamento, quanto à sua descida ao reino dos mortos. É crucial entender que o inferno aqui não é primariamente a Guena, o lago de fogo do tormento eterno reservado aos condenados impenitentes. Trata-se do Sheol, Hades, o estado ou lugar comum a todas as almas que partiram antes da redenção de Cristo. Um vasto receptáculo sombrio onde justos e injustos aguardavam, separados em condições distintas, mas ambos privados da visão beatífica de Deus, uma consequência direta da fratura causada pelo pecado original que havia cerrado as portas do paraíso. No silêncio denso e expectante que envolveu o Gólgota e o sepulcro novo de José de Arimateia, enquanto a criação prendia a respiração, a alma humana de Jesus, inseparavelmente unida à sua natureza divina, iniciou uma missão de significado cósmico. Não foi uma jornada de sofrimento adicional ou expiação no inferno dos danados. Seu sacrifício na cruz fora consumado, perfeito e suficiente. Pelo contrário, foi uma descida soberana e triunfal ao coração do Sheol Hades, especificamente aquela região conhecida pela tradição como o limbo dos patriarcas, ou seio de Abraão. Ali, segundo a compreensão teológica desenvolvida ao longo dos séculos, residiam as almas dos justos do Antigo Testamento, figuras veneráveis como Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade, Abel, o justo assassinado, Noé, o construtor da arca, Abraão, o pai da fé, Moisés, o legislador, Davi, o rei segundo o coração de Deus, Isaías, Jeremias e todos os profetas que anunciaram sua vinda. Eles viveram e morreram na fé e na esperança do Messias prometido, fiéis à aliança. Mas a plenitude da salvação e a entrada na glória celestial lhes eram inacessíveis até que o próprio Redentor viesse resgatá-los. A morte sacrificial de Cristo foi a chave que finalmente destrancou essas portas antigas, rompendo as barreiras intransponíveis erguidas pelo pecado. Sua chegada à mansão dos mortos não foi a de um cativo subjugado, mas a de um conquistador divino, o libertador e rei anunciado. Imagine a cena, frequentemente retratada com poder dramático na iconografia, especialmente a oriental, Anastasis, a luz incriada do mundo irrompendo nas trevas estagnadas do Sheol. Não uma mera luz física, mas a presença avassaladora e radiante da santidade, da verdade e da vida em pessoa. Cristo não desceu para oferecer uma anistia universal aos condenados ou uma segunda chance de arrependimento àqueles que conscientemente rejeitaram Deus em vida. A justiça divina e a liberdade humana são respeitadas. Sua missão era precisa e direcionada: proclamar a boa nova da salvação, agora plenamente realizada na cruz, àqueles espíritos justos que o aguardavam há séculos,
presos não por condenação pessoal, mas pela condição universal da humanidade caída. Foi a proclamação final e definitiva da vitória sobre o pecado, a morte e o próprio Satanás, feita no coração do território inimigo. Ele foi ao encontro de Adão, o representante de toda a humanidade e de todos os seus descendentes justos, para lhes anunciar pessoalmente que o resgate fora pago, a antiga dívida estava cancelada, e as portas do paraíso, fechadas desde o Éden, estavam agora escancaradas pela sua paixão e morte. A controversa pregação aos espíritos em prisão é, nesta luz, entendida não como uma oferta de salvação aos ímpios mortos, mas como o anúncio triunfal da libertação aos justos cativos pela morte, talvez até mesmo uma demonstração de sua vitória sobre os poderes angélicos caídos associados àquela era de desobediência. O impacto teológico e espiritual dessa descida é imensurável, reverberando por toda a história da salvação. Primeiramente, demonstra a soberania absoluta e universal de Cristo. Seu senhorio não se limita aos céus e à terra, aos vivos, mas estende-se também ao mundo dos mortos. Sua vitória sobre as forças das trevas foi completa, abrangendo todos os domínios da existência. Ao penetrar no Sheol, Cristo efetivamente despojou a morte e Satanás de seu poder sobre a humanidade redimida. Ele não apenas abriu o caminho para o céu para todas as gerações futuras que nele crescem, mas também aplicou retroativamente os méritos infinitos de sua paixão àqueles justos que o precederam na história, vivendo sob a sombra da promessa. Foi o ato culminante que selou a obra redentora, ligando indissoluvelmente o Antigo e o Novo Testamento em uma única narrativa de salvação e inaugurando a nova era da graça. Nesta nova era, a morte física, embora ainda uma realidade biológica, perdeu seu aguilhão de terror e finalidade para os crentes. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Tornou-se uma passagem, um portal para a vida eterna na presença imediata de Deus. A iconografia oriental da Anastasis capta isso vividamente. Cristo, sobre as portas esmagadas do Hades, puxando Adão e Eva de seus túmulos, enquanto Satanás jaz derrotado sob seus pés. As ações concretas de Cristo na mansão dos mortos foram, portanto, de libertação e proclamação vitoriosa. Ele quebrou os grilhões espirituais que prendiam os justos e anunciou o cumprimento cabal das promessas divinas que sustentaram sua fé ao longo de milênios. As perspectivas futuras inauguradas por este evento são a própria medula da esperança cristã. A ressurreição corporal de Cristo no terceiro dia, que se seguiu a esta descida triunfante, não é apenas um evento isolado, mas a garantia e o protótipo da nossa própria ressurreição futura e da vida eterna na comunhão com a Trindade. A mansão dos mortos foi efetivamente saqueada de seus cativos justos, que, segundo a tradição, formaram o séquito triunfal que acompanhou Cristo em sua ascensão à glória. Para os cristãos, a morte transformou-se de um fim temido em um começo glorioso. A doutrina da descida, embora por vezes obscurecida por interpretações errôneas ou simplesmente negligenciada, serve como um poderoso lembrete da profundidade insondável do amor de Deus e da extensão de seu poder redentor. Ele busca suas ovelhas perdidas não apenas nos desertos deste mundo, mas até mesmo nas profundezas silenciosas da morte. Reafirma categoricamente que não existe lugar, nem mesmo o abismo mais escuro, que esteja fora do alcance da luz salvadora e da presença misericordiosa de Cristo. É a confirmação final de que seu sacrifício foi total, sua vitória sobre todos os inimigos foi absoluta e sua promessa de vida eterna é uma âncora segura e inabalável para todos os que confiam nele e o seguem.
Se este conteúdo ressoou com sua busca por conhecimento, manifeste seu apoio com um like. Compartilhe com aqueles que também ousam pensar além. E inscreva-se no canal Intelecto Ampliado. Sua participação é vital para que possamos continuar desvendando as camadas mais profundas da mente e da realidade.